Testando. Ok, 20 de agosto, sétimo ano A e B. Né? Boa tarde mais uma vez. 17 alunos presentes. De 65, professor. 65. Alunos? Sim, de 65 só tem 17. Vê se pode. É os preguiçosos que não querem entrar. A maioria, sim. Não, mas é porque tem uns que não tem internet também, né? A maioria não, professor. Conheço muitos que não entram com desculpinha. Ai, meu Deus. Olha, nós falamos na última aula sobre os holandeses no Nordeste, né? Sim. Lembram? E aí eu falei por alto, né? Em algum momento que eu me lembro, eu falei que também tiveram franceses no Brasil, né? Tentando aí colonizar. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Os franceses também tentaram colonizar o Brasil. Ok? Então teve uma disputa, foi profissão entre a Holanda e a França para, tipo assim, para colonizar a Brasil? Paraíba? Não, porque veja bem, o período em que um tentou não foi o mesmo período que o outro tentou. Tá? Foram Então, em 2 períodos diferentes. Isso. E, inclusive, a primeira tentativa dos franceses foi no Rio de Janeiro, tá? E os holandeses não chegaram até o Rio de Janeiro. Os holandeses se concentraram no Nordeste. A segunda tentativa dos franceses que foi no Nordeste. Ah, tá. Bom, e mesmo assim foi em épocas diferentes. Primeiro os franceses, depois os holandeses. Nós vamos ver isso hoje, tá? Essa imagem, inclusive, ela representa justamente aí a chegada dos franceses no Rio de Janeiro, né? Vamos lá. Inclusive, aqui seria a Baía de Guanabara. O professor colocou a bandeira da França atrás. Exatamente, a bandeira da França. Não sei se vocês se lembram, mas a bandeira da Holanda tem as mesmas cores, só que na horizontal. Horizontal, né? A França também é azul, branca e vermelha, mas na vertical. Falta de criatividade. Várias bandeiras, vocês vão ver, se vocês pesquisarem as bandeiras dos países europeus, vocês vão ver que muitas se parecem. São bem parecidas. Oi, Luiz. Uma do México e da Itália, eu acho. Não. Eu acho assim, a do Japão é a mais sem graça que tem, porque é só um círculo. Um círculo vermelho, só isso. Um círculo e um quadrado branco. Eu acho original, pelo menos não imitou a cor É da a mesma bandeira. coisa que botar um ponto e meter uma folha branca. Que E a originalidade, nossa é o quê? professor. Vermelho. Olha, Luiz, desde o lado bom, a bandeira do Japão é a única no mundo que pode colocar de cabeça para baixo, ninguém vai perceber, né? É verdade, é Vai botar verdade. bem perfil, você não faz nem a menor ideia. Não tem como saber se um círculo tá de cabeça para baixo ou Vou botar normal. até de costas, que vai ficar a mesma coisa. Exatamente, não tem como saber que... Oi. Falando nisso de bandeira imitando a bandeira, eu lembrei das logos do Google. Nunca muda, é a mesma cor sempre. A logo Gmail, do quê? do Google. Sim, azul, vermelho, amarelo, azul, verde e vermelho. Né? Nunca Verdade. muda. Bom, vamos lá. França Antártica. Entre os séculos XVI e XVII, só para ver se vocês estão ligados na história, século XVI vai de que ano a que ano? Qual século, professor? 1600. Século XVI. Como é, Pedro? Que 1600, Pedro? Século 16. 1600 é quando termina o século XVI. Que ano ele começa? 1601. 1601 é o início do século XVII. Que ano começa o século XVI? Ah, 1501. 1599. 1501. Lembrem da regrinha, pessoal. O século sempre começa no ano 1. 00 é sempre o final do século. Tá?
E por que 1501 é o início do século XVI? Porque, pela regra, você tira os 2 últimos números e soma mais um que sobrou. Então, 1501, tirou o 01, quem que fica? 15. 15 mais 1? 16. 16. Aí isso vai até o ano de 1600. 1600 é o último ano do século XV. Por quê? Quando termina em 00, eu só faço tirar os números. Então, 1600, tirou os 2 zeros, fica só quem? 16. Nesse caso, eu não preciso somar. É o último ano. Então, o século XVI vai de 1501 até 1600. E o século XVII? De 1601 até 1700. Tá certo? Lembrem disso. Oi, João. Pronto, falou? Não. Bom, entre os séculos XVI e XVII, os franceses fizeram aí várias investidas no litoral da América Portuguesa para obter pau-brasil e comercializá-lo na Europa. Então, vejam bem, a princípio, a ideia inicial não era colonizar de fato o Brasil. Eles só queriam vir aqui, pegar o pau-brasil e levar para a Europa, porque era um produto muito rentável, né? Muito querido lá na Europa. Bom, além disso, desde o início, os franceses questionavam aí a divisão da América feita pelos espanhóis e pelos portugueses, através do Tratado de Tordesilhas de 1494. Pessoal, lembram desse tratado? Sim, é aquele tratado que divide metade do país, aí fica um lado para cá e o outro lado para lá. Aí o outro lado é de alguém que eu não lembro e o outro lado é do Brasil. Acertei, Isso. né, professor? Pelo amor de Deus. Acertou. Vou já mostrar o mapa aqui para todo mundo relembrar. Como o senhor entendeu, professor? Porque o bom, Eduardo falou tudo doido. Como ela foi Muito inteligente. incrível como ela foi específica. o rei francês Francisco I, tá? Ele contestava aí o Tratado de Tordesilhas, ironizando, né? Ele dizia, eu gostaria de ver aí o testamento de Adão, tá? Para ver onde é que Adão colocava que Portugal e Espanha deveriam repartir o resto do mundo, certo? Isso era uma forma irônica dele questionar aí por que Portugal e Espanha simplesmente pegaram o mapa e dividiram. Isso aqui é meu, isso aqui é seu, tá? Tendo aí outros países também no globo. Engraçado que nem Espanha, nem Portugal e nem a própria França, que reclamavam do Tratado de Tordesilhas, parou para pensar que talvez as Américas já tivessem donos, né? Aqueles que já estavam aqui. Bom, olha aqui o Tratado de Tordesilhas. Essa linha vermelha passando no mapa, ela é justamente a linha do Tratado de Tordesilhas. Então, pelo tratado, o que estivesse à esquerda, ou seja, o que está de verde aqui, seria possessão da Espanha, ou seja, seria de propriedade da Espanha. Vejam que é a maior parte do território do Brasil, né? Acho que agora, o que tiver do lado direito da linha seria de propriedade de Portugal. Aceitaram isso, professor, realmente no começo, assim? Acertaram. Claro que a gente, pelo tamanho do território brasileiro, a gente sabe que isso aí não, de fato, não foi cumprido, né? Mas também não houve guerra, não houve conflito por causa disso, não. Quando foi em 1750, Portugal e Espanha assinaram um novo tratado, né, que é o Tratado de Madrid, no qual diziam o seguinte, cada um fica com as terras que já colonizou, tá certo? Então não houve briga aí quando sentaram de novo para discutir os seus limites. O feio desse lado é esse, hein? Do lado direito, o cara feio é esse. Sim, esse é o rei da França. Não é nem um cara. Cadê o nome É um dele? boneco, não, professor? Oi? É um cara, é uma É um pintura. boneco, não? Uma Parece pintura. um boneco. Não, Duda, mas um cara é uma pessoa mesmo. Isso aí é um boneco. Que parece o Chuck. Esse é o rei francês Francisco I. Era esse que dizia, que ironizava, dizendo que queria ver o testamento de Adão, onde ele deixava aí as terras do mundo para a Espanha e para Portugal, tá? Essa é uma pintura, tá? Nessa época. Oi? Adão, menino, Adão da Bíblia. Adão da Bíblia. Adão e Não, Eva. é que eu achei que era esse mesmo, mas sei lá, vai que fosse outro. Bom, então o Francisco ele questionava, né? Isso aí não é uma foto, é um quadro, né? Uma pintura. Nessa época não tinha foto ainda. Oi, Eduardo. Você sendo de bolinha, você queria que fosse uma foto?
Misericórdia, né? Pois é. Isso aí é só uma pintura. Nessa época eles gostavam de pintar e se retratar nos quadros até para poder ficar na história, né? Mas Imagina, se ninguém tivesse retratado ele, ficava difícil saber como é que era a Acho feição deles. acho que a boca tá esquisita pra cabeça dele é pequena. é verdade, a cabeça pequena e os braços grandes, não tá Que foi, proporcional. Lara? Mas, professor, dá pra Isso é gente perceber uma roupa, coisa, que desde a antigamente o roupa. povo já era debochado, não era? Isso é a roupa. Olha, a ironia, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Na Idade Antiga, lá antes de Cristo, já tinha ironia também. O ser humano, ele é muito inteligente para isso também. Os Não, pintores professor, lá ser humano da é França, eles debochado. estão muito exagerados. Eles deixaram a cabeça do cara bem pequenininha e o corpo todo enorme. Da pintura. Olha, Uai, vai saber se o cara Enorme. não era assim. provavelmente ele era mesmo, né? Olha, Não julgue. Tô imaginando ele com a cabeça pequena. na França, nós vamos ter aí sérios conflitos entre católicos e huguenotes. Quem são huguenotes? São calvinistas franceses. E quem são calvinistas? São aqueles seguidores de João Calvino. E quem é João Calvino? João Calvino Calvície? Não. João Calvino é um dos primeiros grandes líderes da Reforma Protestante, tá? Então, nós estamos vivendo aí na Europa um momento em que a igreja está sendo contestada e aí estão se criando novas religiões, que são justamente as religiões protestantes. Alguém aqui é protestante, evangélico? Ah, tá, professor, eu achei que o senhor já Eu tá falando não. de protesto. Mas a palavra protestante vem disso mesmo, de protesto. Ai, professor, desculpa, mas eu acho protesto uma perca de tempo, dependendo Não, do senhora. protesto. Professor, aqueles Não, protestos que senhora. o povo taca fogo nas coisas, aquilo lá eu acho. Não tem necessidade. Não, isso é Depende de do vandalismo, não é protesto. protesto. Isso aí é vandalismo. Aqueles que o povo fica Protesto, barrando não. o caminho, professor, na pista, tem gente que tem o que fazer, professor. Bom, olha, João Calvino, ele foi aí um religioso, né, francês, que liderou um movimento para aquelas pessoas que queriam sair da Igreja Católica, né? Queriam seguir outros ensinamentos. E aí, na França, você vai ter uma corrente muito forte de seguidores, tá? Que são os huguenotes. Esses huguenotes, eles terão aí sérios problemas com a igreja não, com o governo francês, que era católico. Então, o que acontece? O almirante corsário francês, Nicolas Durand, ele vai pensar aí em uma colônia na América que pudesse acolher os huguenotes. Qual era a ideia dele? Todo mundo que seguia João Calvino, ou seja, todos os huguenotes, eles deveriam ser mandados para a colônia na América. E aí seguir a vida deles na América. Tá certo? O rei Henrique II, que era filho do Francisco I, aquele da primeira imagem, tá? Ele, apesar de católico, ele vai apoiar a ideia. Então, o que acontece? É uma situação que é muito parecida com o que aconteceu na Grã-Bretanha, onde os puritanos, também protestantes, tá? Onde os puritanos perseguidos partiram em 1620 rumo à colônia inglesa na América para tentarem viver uma vida em paz. Aí eu pergunto a vocês, qual é a colônia inglesa na América? Qual é a colônia inglesa na América? Professor, eu tenho uma pergunta. Nos Estados Esse homem aí Unidos? do lado é esse homem que o senhor tá falando agora? Estados Unidos, exatamente. O que foi, Eduardo? Eduardo não, professor, eu. Oi, Laura. Esse homem que tá aí do lado, é esse homem que o senhor tá falando? Esqueci o Esse nome é dele. Henrique II. E o que tem a ver com o nome do que o senhor tá falando, professor? O outro? Nicolas Durand? É, o que o senhor tá falando agora. Nicolas Durand foi quem teve a ideia de mandar os calvinistas, os huguenotes, para a América. E aí ele falou com o rei, Henrique II, o rei concordou, e aí foram atrás de uma região para poder fundar uma colônia francesa. Ok?
Entendeu, Laura? Entendi. Só não entendi muito porque a foto do outro cara, que era pra ter a foto do Nicolas. Nicolas, sei lá. Porque quem manda é o rei, Lara. Se o rei não concordasse, não ia ter nova colônia. Ok? Bom, já que Lara falou do Nicola, eu coloquei que Nicola ele era almirante e corsário francês. Aí eu pergunto a vocês, o que é corsário? Não sei, professor, traduz. Traduz, é? O que é pirata? É um marinheiro que rouba coisas. Como é, Lara? Nada, é ladrão, gente. É um ladrão em forma de peixe. Que ladrão? Desde quando o pirata é ladrão, minha filha? Ele navega pelo mar. Pirata é o que é herói, Pirata rouba, meu filho. Herói, ele Rouba é uma pessoa tesouro, normal. navega Tem uma pelo vida mar normal. e é isso. E, gente, Ele navega. Acho que vocês estão muito viajando em Piratas do Caribe. Pirata é carioca. Pessoal, senhora, que esse povo é doido. pirata, Resumindo, são saqueadores. exatamente, eles são saqueadores do mar. Tá certo? E também os caras que publicam filme online. Eles estão no aí meio do mar e eles são têm acesso à piratas internet. digitais, né? Os piratas digitais, na verdade, eles roubaram, né? Pegaram emprestado aí o termo de piratas do mar. Piratas são saqueadores, são pessoas que são marinheiros, né? Pessoas que vivem no mar e que vivem aí de saques. Oi, Luiz. Professor, eu já assisti o One Piece inteiro, eu sei quase tudo sobre os piratas. Deixa eu admitir, tu viu um anime, te fecha. Na moral. Olha, vamos lá. É muito bom, na moral. Bom, meu Deus, piratas. melhor anime da Calem década. a boca. Pessoal, piratas são aqueles, digamos assim, marginais, né? São aqueles fora da lei. Eles vivem de saques a outros navios, a outras regiões, tá? E o corsário francês? O corsário é um navegante que é pago pelo governo. E muitas vezes esse corsário, ele vai também saquear. Ele saqueia navios de Portugal, no caso francês, né? Saqueia navio de Portugal, saqueia navio da Espanha, tá? Mas aí com a anuência do governo francês, tá certo? Outra função do corsário, procurar novas terras para colonizar. Oi, Gustavo. Gustavo? Sim, professor. No anime que todo mundo aqui, eu acho que todo mundo aqui já assistiu, tem o Corsário também. Eu não Tem assisto, os corsários, entendeu? os almirantes e os revolucionários. Professor, o senhor assiste O professor não Aí eles liga. fazem a mesma coisa que o senhor está dizendo aí. Pronto. Ele é uma pessoa paga pelo rei, tá? Aí qual é a função dele? Procurar novos territórios para serem colonizados, mas também saquear aí navios de outras nações. É a mesma coisa que eles fizeram lá. Para mim, o corsário é um pirata que trabalha para o governo. Pronto, basicamente, e você resumiu bem, né? Não queria colocar nesses termos, mas é exatamente isso. Para mim também é um pirata que trabalha para o governo. Oi, Eduardo. E se no lugar de ele roubar, ele for roubado? Aí ele volta para casa sem nada. Vai ter que Aí, explicar. Ô, professor, Roubado. Oi, Lara. mas aí pelo menos esses piratas eles roubam os navios, né? Não a gente. A gente quem? Não entendi. A gente, professor, eles só roubam os navios do mar, não a gente, o Os povo, piratas né? do Rio Graças de a Janeiro Deus. roubam tudo. Você fala a gente em terra, né, Lara? Professor, nós aqui que vivemos em um mundo normal, não no mundo do meio do mar. Pelo menos a gente não é assaltado pelos piratas. Mas sim pelos ladrões da esquina. Não, mas veja bem, se você levar em consideração que os piratas eles vão roubar produtos, e muitas vezes esses produtos viriam até você, acaba que, de certa forma, indiretamente, você vai ser prejudicada também pela ação dos piratas. Professor, mas pelo menos não levaram meu celular, meu dinheiro, essas coisas, professor. É prejudicado, mas não tanto, professor. Porque os bandidos levam celular, leva dinheiro, invade a casa dos outros, leva tudo. Meu celular tá vindo lá da China. Aí tá passando por um navio. Esse navio foi roubado. Teu celular não foi roubado também? Então. Meu celular foi roubado. Mas aí a loja que a pessoa compra, Mas pensa comigo na loja.
é melhor você ser roubado sem ter visto o roubo do que ser roubado pessoalmente por dois caras em cima de uma moto com revólver. Pessoal, olha, olha só, deixa eu tentar colocar outra questão aí na história. Lara colocou uma questão importante. Mas se roubar um navio, não me prejudica. Vejam bem, se roubam um navio que, por exemplo, traz celular para o Brasil, vocês acham que as empresas vão ficar com prejuízo ou vão repassar esse prejuízo para o consumidor? Elas repassam esse prejuízo para o consumidor. Tá? Ou Então, vocês o celular acham que a empresa fica mais caro por causa disso. Professor, uma pergunta. No meio que acontece os dois, não? A empresa fica com prejuízo, a empresa fica com prejuízo e causa prejuízo para o consumidor também, não? Não exatamente, porque é assim, eu fui roubada, mas o prejuízo não vai para a empresa. Além de ser uma empresa multimilionária, ela vai simplesmente cagar se eu fui roubada ou não, entendeu? Então, eles não vão perder dinheiro. O dinheiro vai perder quem deu o dinheiro para comprar o celular. Resumindo, nós, população, não a empresa. Veja bem, isso aí vai entrar numa questão de custo de viagem, tá? Por exemplo, então, para trazer um celular para o Brasil, eu gasto R$500, eu vou ter que pagar aí, se eu perder essa mercadoria, eu vou perder esses R$500. Então, o que as empresas fazem? Elas pagam os 500, mas pagam aí, digamos, um seguro de R$100. Porque caso esse celular seja roubado, o seguro cobre. Beleza? Beleza. Mas quem vai pagar esses R$100 a mais? Esse R$100 a mais, ele vai ser acrescido no valor do celular. Então, ao invés do celular custar R$1.000, ele vai custar 1.100, porque tem um seguro lá que a empresa contratou para trazer o celular. Então, no fim das contas, o consumidor acaba pagando pela ação dos piratas também. Ok? Ô, professor, hoje em dia ainda existe pirata? Tem muitos. Muitos Mas lá. aqui no Brasil? No Brasil, não. Mulher, eles ficam Graças a Deus, né? Pra gente não ser roubado esse produto. Piratas no mar, gente. Tem pirata cibernético também. Nós temos aí um fluxo muito grande de navios que vão da Ásia para a Europa, tá certo? E nesse fluxo você vai ter aí situações de piratas. Inclusive navios que passam pela África também, tá? Tem um filme chamado, acho que é Capitão Philip, que é com Tom Hanks. Eu sei, professor, eu já ouvi falar desse filme. Esse filme do Tom Hanks, né, Capitão Philip, ele retrata justamente um navio que é sequestrado por piratas. Piratas modernos, tá? Então existe assim. Tudo armado. Professor, o senhor poderia colocar a gente para assistir um filme, né? Qualquer dia assim, o senhor dá uma aula ali pra gente assistir um filme assim das antiguidades. Vamos ver um filme sobre o assunto da aula, né? Aulas presenciais é mais fácil. Talvez eu consiga aí colocar. É verdade, pelos slides, né, professor? Não, slide não, é uma tag que a pessoa bota, aí coisa pelo notebook lá, né? Não, Eduardo, negócio de Hitler. Hitler tá... Hitler assim, uai. Eduardo, a Hitler vai ser só no novo ano. Mas eu quero... Injusto. Duda, ainda vai demorar, minha filha. Tá perto, ó. Nós estamos em 2021, vai ser 2023. Que perto. A gente se esforça pra passar e quando passar... Ô, professor, você dá aula no oitavo ano também? Oi, Lara, dou sim, também. Ai, graças a Deus que a gente vai ficar com o senhor ano que vem também. Tu sabe se ele vai estar na escola no que vem, criatura? Professor, mas o senhor não ousa abandonar a gente. Professor, o senhor é meu professor favorito, professor. Por favor, professor. Não, eu não tenho intenção de deixar a escola, não. Vou ficar até expulsado. Pois ele saiu. Ficar até me expulsar. Não, pessoal, por enquanto, fico na escola. O professor é humilde, o professor é gente boa, tá ligado, sabe como é, né? Eu não tenho planos, não. Professor, eu falo não tenho plano, mas vai que eu ganho na Mega Sena, né? Não, professor fala, não tenho planos. Aí depois surge um trabalho melhor, com mais dinheiro, o senhor mete o pé. Não, pessoal, porque para mim é mais fácil eu continuar alguns anos na escola, porque como eu sou efetivo, né? Eu sou concursado, então não tem como me tirarem fácil também. Ok? Professor, resumindo, eu sou uma pedra no sapato de vocês. Não, dos alunos? Jamais. Não, a gente que é uma pedra no sapato dele.
Também. Também jamais, nunca. Eu gosto de Não vocês. sou uma pedra, não, sou um carrapicho. Piorou. Nossa, carrapicho é horrível. Vamos lá? É a famosa pulga do pé. Bom, então, se vocês continuarem na escola, provavelmente serão meus alunos até o final do 9º ano, tá? Se a gente passar. E tem outra coisa. Que Se, massa, a gente vai se por esforçar acaso, para passar de ano. A gente vai se esforçar para Deixa o passar de professor ano 2 falar, que a vezes. gente quer saber onde ele vai trabalhar, pra gente estudar com ele. aí, por exemplo, vamos dizer que quando vocês terminaram o ensino fundamental, né? Quando terminaram o nono, vocês vão para onde? Professor, eu vou pra João Pessoa, eu não vou pro Conde, professor. Eu até pensei pro Conde por causa do senhor. Só que aí eu falei, não, que eu não vou pra aquela escola cheia de maluco, não. Eu vou pra João Pessoa mesmo. Escola cheia de maluco. Quem for para o João Vinagre, também sou professor do João Vinagre, tá? Olha, o professor, a gente vai seguir o senhor até a gente se formar. O senhor trabalha em faculdade também, professor? Não. Vai ter que trabalhar. Ave Maria. Bom, vamos lá. Olha só. Então, o corsário Nicola Duran, né, de Villeganon, nome estranho, né? Ele vai dar ideia aí para o rei, que é esse rapazinho aí com meio com cara de entojo na imagem, em segundo, Bicho feio. né? Uma Cara cara assim de meio, nojo. né? Cara de nojo, ele tem cara Né? de que só come Metido, comida. professor. Metido, né? Eu também achei, Lara, meio Se metido. der Aí. um miojo pra ele, ele não come. Exatamente. Só vai querer. Mas no caso, naquela época não existia miojo, só existia o quê, professor? Existia Pão com pão, salame. pão podre. Salame não existia naquela época também. Isso aí Pão, faz um eles não cachorro matavam. Pão com manteiga. Vamos lá. Batata, existe a Então, batata. o Henrique II, ele vai gostar da ideia, tá? De fazer aí uma colônia na América para levar os huguenotes. Bom, o local escolhido para a fundação da colônia é o Brasil. Então, em 1555, lá no meio do século XVI, a coroa portuguesa vai fundar a França Antártica, na Baía da Guanabara, que é a cidade que é hoje a atual cidade do Rio de Janeiro. Tá certo? Olha, o apoio dos indígenas Tupinambá, que são esses que aparecem na imagem aí, foi fundamental para a conquista territorial. Sim, os índios, eles vão, ora, ser aliados dos portugueses, ora, aliados dos franceses ou dos holandeses. Vai depender muito aí do momento em que se passa o evento histórico, tá? Inclusive, acontece, por exemplo, de uma tribo ser aliada dos franceses e outra tribo ser aliada dos portugueses. Uma tribo ser aliada dos holandeses e a outra tribo ser aliada dos portugueses. Professor, o senhor acha que valia a pena ser aliado de que país? No fim das contas, de nenhum. Todos estão aqui para... Vai ser escravo do mesmo jeito, né, professor? Todos estão aqui, inclusive nós vamos ver isso nessa aula de hoje. Todos vão estar aqui só para exploração, não tem outro objetivo. Professor, esse negócio de Ilha de Guanabara tem alguma coisa a ver com aquele mercado Guanabara de hoje em dia? Eles fizeram uma homenagem? Viu? Professor, o senhor não sabe que mercado não? Exato, Aquele Lari. Guanabara? Mercado, tá falando do mercado. É, professor, Então. mercado Guanabara. Aonde? Professor, esse mercado é conhecido mundialmente. O professor Aonde tava esse falando mercado? lá da França e Lara veio com o papo de supermercado. Não, professor, porque o senhor falou não sei o que de Ilha de Guanabara, pensei que talvez o mercado tivesse feito uma homenagem ao lugar. ela acabou de pior, gente. Meu Deus, Lara. Peraí, 12h20. professor, eu vou pesquisar no Google em que lugar é esse mercado aqui, que eu não sei direito não, mas parece O que tem lá mercado no Rio de Guanabara, eu Janeiro. nunca ouvi falar. Meu Deus, professor, é um mercado famosíssimo. Mas acabei de ver que Eu já vi o mercado Verona, Guanabara agora fica no Rio de Guanabara. Janeiro, Lara. Então, provavelmente, Tá, o mostrou mercado tu, né, Guanabara Lara, que já morou lá. foi em homenagem à Baía de Guanabara aí, tá? Bom, então, para proteger o território, os franceses vão construir o quê? Uma fortaleza, um forte, tá certo? Em uma das ilhas da Bahia. Essa ilha é chamada hoje de Ilha de Villeganon, que fica na própria Baía de Guanabara, tá certo? A ilha ainda existe hoje? Claro que existe, não afundou, aqui não tem terremoto, não tem tsunami, né? Então, a ilha continua lá. Olha aqui. Hoje é um complexo, se não me engano, um complexo militar, se não me falha a memória, tá? Mas aqui foi onde os franceses fundaram aí uma fortaleza.
À direita está a ilha e à esquerda está a localização onde fica essa ilha no mapa, tá? Então, vocês estão vendo aqui o bairro da Glória, o Catete, o Flamengo, o bairro do Flamengo aqui embaixo, ó, que é um bairro bem famoso lá no Rio de Janeiro. Tá certo? Eles bem que poderiam mudar o nome, né? Ilha de Vilegagnon. Vilegagnon é meio estranho, né? Mas é porque é o nome do corsário lá que foi Já responsável por pronunciar trazer. é difícil, né, mano? Me encontra lá na Vila de Vilegagnon. Onde já se viu um negócio desse? Professor, eu tava Mas, vendo. Mas, professor, o nome se ele dele quiser, é se Nicola o Duran. Podia prefeito ser lá a da Ilha Baía de Duran. Guanabara, ele quiser é? mudar o nome, ele pode mudar o nome Não da entendi. ilha? Não entendi. Tipo assim, alguma pessoa lá com o poder lá, a pessoa pode mudar o nome da ilha? Hoje, não. Você precisa de um projeto de lei para isso, para mudar de nome. Qualquer coisa hoje que já tenha nome. Porque virou um nome histórico, né? Isso, você precisa de um Professor, projeto de lei. Por exemplo, a escola de vocês se chama José Maris, certo? Sim. Se o prefeito, a prefeita agora, né, quiser mudar o nome da escola, tem que fazer um projeto de lei para os vereadores aprovarem e, a partir disso, ela assinar aprovando a mudança de nome. Não pode simplesmente chegar e mudar o nome da escola. Entendeu? professor, Professor, quem eu foi José sei, o Maris? mercado tem aqui, professor. O senhor não conhece o mercado Guanabara? Não, Mulher, tem ninguém aqui morou lá, na não. Paraíba. Não, gente, mas tem aqui em João Pessoa também. Eu fui pesquisar pra ver se tinha aqui. Tem, professor, um mercado não conheço. famosíssimo, super grande. Nunca vi. Não, professor, vá no Guanabara, então, que tem várias promoções muito boas. E tu foi, Lara, lá no mercado Guanabara? Aqui na Paraíba eu nunca fui, mas meus pais compravam lá, no Rio de Janeiro. Oi, Luiz. Eu tenho certeza que foi Professor. homenagem, professor. Tô começando a achar que Laura tá fazendo propaganda do mercado. Diga, Luiz. Sobre aquele processo de colocar um nome numa rua, é a mesma coisa que colocar um nome numa escola? Tipo, tem que morrer para poder colocar o nome na escola? Também, Luiz, mesma coisa. Não pode colocar em vida, não. Tem que morrer. Nossa. Tá, professor, então quem Ah, foi José professor. Maris? Quem foi Eu José não sabia Maris? disso, não, professor. José Maris Tem foi um que morrer, deputado aqui da mas- Paraíba. Oi? Prestou, professor? Ou foi um qualquer também? Olha, Ou eu não foi sei. Não sei te dizer se prestou, se não prestou, não sei. Não era nascido ainda não, professor, o senhor? Morreu há muito tempo. Tá chamando o professor de velho ou foi impressão, Lara? Não, professor, mas é que o senhor, não vou mentir, o senhor tem cara de uns 40, 42. O professor tem 30. Olha a falta de 38, respeito. pessoal. A cara de novo aí do professor ia chutar uns 15 anos. Não mente, não, professor, esse aí tá querendo nota, viu? Bom, 15 demais. o José Maris já morreu, evidentemente, né? E, inclusive, ele é nome aí de várias coisas aqui na Paraíba, né? Não é só da escola. Professor. Oi. E a atividade que o senhor passou pro formulário? Não vai corrigir, não? Vou. Esse final de semana eu corrijo e já dou o retorno para vocês. Certo? Eu fiz certinho, professor. Fiz com calma. Como? Pode ter certeza que eu não peguei do Google, professor. Eu sou um exemplo. Sim. Que formulário, professor? Você mandou aqui ou no grupo da escola? Como é? Mandei no grupo da escola na semana passada, sexta-feira, não? Foi sexta, pessoal? Foi sexta ou foi quarta? Tenho certeza. Bom, é isso aí. Bom, vamos lá. Cadê? Professor, esse homem morreu em 2018, como o senhor não lembra? Como? José Maris morreu em 2018, professor. Não é esse Maris, não. É outro, não? Ah, professor, não sei não. Sei que tava pesquisando no Google e falou que o homem morreu com 78 anos. É outro, não é o mesmo, não. A Paraíba, ela tem a família Maris é bem grande e vários deles têm aí participação na vida política do Estado. Tá? Com então, certeza era provavelmente, deve ser corrupto, outro. professor, para ter Não família sei. inteira na política. Não sei. Vamos lá. Bom, então, o Vilegagnon, né? Vilegagnon, é isso mesmo. Ele podia ter usado o nome do meio, né? Duran, Ilha Duran, era mais fácil.
Bom, mas aqui a ilha, tá? Existe até hoje, tá certo? Vamos lá. O pastor calvinista francês, Jean de Lery, ele publicou em 1578 aí um dos mais interessantes relatos sobre o Novo Mundo recém-conquistado pelos europeus. Novo Mundo, né? No caso, a América. O nome do livro é História de uma Viagem Feita na Terra do Brasil ou simplesmente Viagem à Terra do Brasil. Bom, numa das mais célebres passagens de viagem à Terra do Brasil, Lery fez algo pouco comum nos relatos de viajantes europeus sobre o Novo Mundo. Ele vai dar voz ao índio, ou seja, ele vai ouvir a visão de mundo que o índio tem, tá certo? E aí eu peço a vocês um pouco de atenção para a gente entender melhor esse diálogo, tá certo? Vamos lá, vou ler para vocês. O livro ainda está em vendas, professor? Não, tá mais não. O professor vai ter tarefa, o senhor vai deixar a gente com o final de semana livre? Não, vou deixar o final de semana livre, aí passo tarefa na segunda. Ai, glória a Deus. Não vai ter mais trabalho letivo não, professor? Não, agora é só sexta, gente. A gincana é só sexta. Bom, professor, eu tenho um negócio para dizer pro senhor. Eu não tô entendendo porque o senhor, quando fazia os negócios, o senhor passava 10 questões. Agora que dá pra fazer no formulário que tem como pouco, o senhor só bota 5? Duda. Oi. A gincana, ela vai ser sábado ainda? Não, é só sexta que vem. Se você olhasse o grupo, você iria saber que dia vai ser. Vamos lá, pessoal. Esqueçam a gincana. Professor, mas o senhor ouviu o que eu falei? Que eu não entendi. Ouvi, estou tentando responder, você não para de falar. Depende muito do assunto lá. Tem assunto que são mais questões, tem assuntos que são menos. Não tem uma, né? Porque foi pro formulário que passou a ser menos, não. Até porque quem quiser responder da forma antiga, né, pelo caderno, pode continuar fazendo também, não tem problema. Meu Deus do céu, professor, quando o senhor não fazia formulário pra gente, o assunto era tudo grande, tinha que ser 10 perguntas, meu Deus. Só pra gente sofrer mais ainda. Olha o diálogo lá do Lery com o índio Tupinambá. Os tupinambás muito se admiram de os franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de buscar aqui o pau-brasil. Uma vez um velho me perguntou, por que vocês, franceses e portugueses, vêm buscar lenha tão longe? Não tem madeira na terra de vocês? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que buscávamos não para queimar, como ele supunha, mas para extrair tinta dela e tingir, como eles mesmos faziam com seus fios de algodão e suas plumas. O velho retrucou imediatamente. E vocês precisam de muito? Ele respondeu, sim. No nosso país, existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouros, espelhos e outras mercadorias do que vocês podem imaginar. E um só deles compra todo o pau-brasil com que muitos navios voltam carregados. Ah, retrucou o selvagem, você me conta maravilhas. E depois de pensar no que eu disse, acrescentou. Mas, esses homens tão ricos não morrem? Sim, disse eu, morrem como todos os outros. Mas os selvagens são tão grandes, são grandes conversadores e costumam ir até o fim em qualquer assunto. Por isso me perguntou de novo. E quando morrem? Para quem fica o que deixam? Para os seus filhos, respondi. Se não tiver filhos, para os irmãos ou parentes mais próximos. Na verdade, continuou o velho que, como vão ver, não era nenhum imbecil. Agora vejo que vocês franceses são todos uns doidos varridos, porque atravessam o mar e sofrem grandes incômodos, como dizem quando chegam aqui, e trabalham tanto para amontoar riquezas para seus filhos ou para aqueles que sobrevivem a vocês. Não será a terra que lhes alimentou o suficiente para alimentar eles também? Nós temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que, depois da nossa morte, a terra que nos alimentou também alimentará a eles. Por isso, descansamos sem maiores cuidados. Deu para entender esse diálogo, pessoal? Perfeitamente, professor. Ele mostra mais ou menos... Aí. Oi. Por que colocaram o nome da outra pessoa que tá falando de selvagem? É o índio, é?
Selvagem é o índio. Quem escreveu isso foi um europeu, foi um francês. E aí os europeus, francês, português, espanhol, eles vão chamar os índios de selvagens. Ah, tá. Professor, eu tava aqui pensando, o senhor já deu as notas da média? Já. Já, acho que já deu. Já? Já? Eu também acho que não, professor. Professor, já deu. Bom, vamos lá entender o diálogo, pessoal. Entendi, professor. Sim, professor, Achei entendi tudo. a visão crítica do índio muito sábia. Bom, o índio ele vai ter uma visão totalmente diferente. Não é a visão, é a lógica diferente com relação ao trabalho, tá? Que lógica é essa? Primeiro, o índio não tem essa ideia de acumulação de riqueza que os europeus têm. E o índio ele acha totalmente louco isso, meu Deus. Para que eu vou acumular as coisas se a terra que me dá de comer vai dar de comer aos meus descendentes também? Eu não preciso estar acumulando nada, né? A terra sempre vai, a natureza sempre vai dar aquilo que eu preciso, tá certo? O índio, ele não percebe, ele não entende por que o português, por que o francês, eles trabalham tanto para acumular riquezas. Porque se para ele tudo vem da natureza e eles não precisam trabalhar tanto para acumular a riqueza. Ele já tem tudo que ele precisa. Exatamente. Os europeus, eles vão achar que é preguiça dos índios, dos selvagens. Eles são preguiçosos, não vão trabalhar. Na verdade, não é que eles fossem preguiçosos. A lógica de vida deles é diferente da lógica de vida dos europeus. Certo? É a mesma coisa que comparar a rotina de uma pessoa que mora na cidade e uma rotina de uma pessoa que mora no campo. Isso, são vidas totalmente diferentes, né? E aí Uma você não pessoa pode que dizer trabalha no campo, tem que acordar mais ou menos umas 5 horas da manhã, que é para lá, já tá no roçado e já pegar uma enxada já. Isso. Aí você não pode dizer que a pessoa da cidade está errada ou que a do campo está errada. Que a da cidade está certa ou que a do campo está certa, né? Cada um vai ter aí uma lógica Ela só diferente. tem rotinas diferentes, vidas diferentes. Né? Só que na época lá, os portugueses, os franceses, os holandeses, eles não vão entender essa lógica indígena e aí, na verdade, eles não querem nem tentar entender. O que eles querem é só tirar a riqueza que tem aqui, né? Vamos lá. Bom, na memorável... Oi? Alguém tentou impedir que os franceses, os portugueses tentassem parar de tirar o pau-brasil daqui? Alguém tentou impedir? Não, porque todo mundo queria a mesma coisa. Nem os índios? Os índios, no início, eles tiveram... Não entendiam sobre como o pau-brasil era tão valioso. Isso. A tinta dele não sabiam usado, que eram né? tão valiosas. Isso. No início, eles tinham relações amistosas com os portugueses, com os franceses, com os holandeses. Depois, quando esses europeus começaram a tentar escravizar os índios, é que eles perceberam que eles não eram tão amiguinhos assim. Só que aí entra em questão os conflitos, né? E aí os portugueses, os europeus de modo geral, eles vão ter armamentos muito mais fortes, muito mais fatais. Então, enquanto os índios vinham com arco e flecha, os europeus já vinham com canhão, não era rifle, era bacamarte, né? Enfim, armas de pólvora, né, professor? Arma de pólvora, exatamente. Então, não tinha como competir muito, como combater isso, né? De qualquer forma, já vinham com animais de grande porte, como cavalo, por exemplo. Não tinha cavalo aqui na América. Os índios não conheciam cavalo, tá certo? Então, nós vamos ter o que aí, então? Uma diferença muito grande no armamento. Muitos índios não vão conseguir fazer frente, né, fazer oposição aos europeus, porque os europeus eram militarmente superiores. Isso é verdade. Pois é. Então assim, não é que ninguém tentou impedir, não, porque os portugueses queriam tirar as riquezas, os espanhóis queriam tirar riquezas, os holandeses queriam tirar riquezas, os franceses queriam tirar riquezas, todo mundo queria tirar riquezas, né? Meu Deus. Povo No final, todo mundo morreu.
Que povo Então, ganancioso. quando os índios não eram roubados pelos portugueses, eram pelos franceses, ou pelos holandeses, ou pelos ingleses, né? Inglês, de modo, eu falo na América, na América como um todo, tá? América do Norte e América do Sul também. Tá certo? Bom, na memorável fala do velho Tupinambá, as posições habituais da conquista colonial europeia se invertem. É o índio que vê o europeu como o outro incompreensível. O velho índio busca inicialmente compreender as motivações desses homens que atravessam o oceano em busca da madeira, ou, de maneira mais abstrata, de lucro. Somente após compreendidos os propósitos dos europeus, o índio os avalia e afirma os valores que julga mais adequados para viver-se numa vida boa. Se nessa fala do Tupinambá os valores do outro europeu são rejeitados, assim como os europeus rejeitam os valores dos índios, o processo que leva à rejeição parece mais elaborado do lado indígena, que busca compreender a prática do outro antes de julgá-la. No caso dos europeus, eles não estavam nem aí, não queria saber se dava para compreender ou não como é que o índio agia. Eles simplesmente chamavam o índio de preguiçoso, porque não trabalhava. O índio, ele procurou saber qual é a lógica. Oi, Gustavo? Os índios eram mais compreensíveis. Isso. Ele procurou saber qual é a lógica. Mas por que você pega a madeira? Por que você vem tão longe pegar essa madeira? Né? Por que trabalha tanto? Se você vai morrer, não leva nada. Né? Eles tentavam compreender, Você pelo não menos. vai levar o seu dinheiro para o céu. Exato. Tudo fica aqui. É por isso, pessoal, que é bom vocês... É importante que nós... Não se apegar, por isso que é bom aproveitar. Mas mais que isso, a gente precisa deixar coisas boas, né? Para aquelas pessoas que são próximas a nós. A única coisa que nós levamos são boas lembranças. A única coisa que nós deixamos também são boas lembranças. Eu não posso deixar nada mais do que boas lembranças. Ou ruim, né, professor? Hitler não deixou boas lembranças que eu lembre, né? Pelo menos. Exatamente. Hitler não gostava muito, não. Ó, vejam bem, né? Vocês querem ser lembrados como Hitler ou querem ser lembrados como uma pessoa boa? Né? Como o Papa João Paulo II, por exemplo. Eu não quero nenhum. Oi. Professor, parando para pensar. A quer se ciência lembrar e como uma pessoa a geografia tá na história, né? No caso, a história está interligada em duas matérias. Tá, é verdade. A história e a geografia são duas matérias que vão... Inclusive, tem coisas que vocês estudam na história e na geografia, tá certo? Não ao mesmo tempo, mas próximo, né? Os assuntos um do outro. Tá certo? Agora, hoje não, porque a aula está acabando e não vai dar tempo, mas na próxima aula vocês vão ver, eu vou falar sobre a linha do Equador, e a linha do Equador é um assunto que vocês veem em geografia também, certo? Pessoal, vou parar aqui a apresentação e a gravação para começar a chamada de vocês. Professor